Bismillah al-Rahman al-Rahim. Em nome de Deus, o misericordioso, aquele que doa a misericórdia. Amém. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Então hoje começamos comemorado o Dia dos Pais. Então, os pais ou antepassado é muito importante, assim como as mães. Embora na família a figura da mãe é a mais importante, o pai representa mais uma força física e uma força de trabalho. E também representa os conselhos, a firmeza, a tradição e os ensinamentos, porque em todas as escrituras se diz que nós temos que honrar aos pais e às mães, porque deles é que surgiram o nosso corpo. Então é um dia de agradecimento, um dia de reverência e um dia de gratidão ao nosso Pai. Geralmente, né, nós sempre pensamos, quando vemos a forma da mãe, ela cheia de candura. E quando vemos a forma do pai, o pai cheio de força e destemor. Mas, na verdade, o que é mais importante, além da candura e além da força e destemor, é o amor. É o amor, porque o amor do pai não tem nenhuma diferença do amor da mãe. Ambos, tanto o pai ama os seus filhos com a mesma intensidade do amor de mãe. Então, nós nunca podemos esquecer do amor que está por trás, de toda a proteção, de toda a força e de toda, até às vezes, sisudez dos pais. Porque os pais também são a manifestação do amor do Pai Divino para com todos os nossos filhos. E eles também representam o anjo da guarda, aquele que protege a todos os seus filhos, a todos os seres. Assim como as mães representam as fadinhas, que protegem também seus filhos, então os pais têm também essa função. E além de tudo também, eles também são os filhos amados do Pai Supremo, assim como as mães também são as filhas amadas do Pai Supremo e da Mãe Divina. Eles também são filhos da Mãe Divina. Então, na verdade, essa divisão entre pai e mãe, não, na verdade, não existe, porque o amor é dos pais, o amor é imenso. Mas é importante que se tenha esse dia para lembrar desse amor que o pai tem por seus filhos, que se manifesta de várias maneiras. E então, assim, saudamos a todos os pais e que eles possam ser muito felizes e ter muita saúde e estar sempre em paz e na luz. E também nos lembra o nosso pai espiritual, que em sânscrito se chama Baba. E
em árabe também se chama Babi. Então, o pai espiritual é o guru, aquele que nos guia espiritualmente para atingirmos o Pai Supremo, que é Deus. Assim seja. Assim seja. Então, agora começamos o nosso estudo continuidade sobre o estudo do islamismo, uma das mais importantes religiões do mundo. E a primeira foto que está postada é sobre a ascensão de Maomé aos céus, porque ela demonstra que através das práticas espirituais de Maomé, na caverna, na montanha sagrada, ele atingiu uma iluminação que é representada na foto por um fogo atrás dele. Ele, através dessa iluminação, então ele foi diretamente a Deus, guiado pelo seu instrutor espiritual, o arcanjo Gabriel, que também aparece na foto com um fogo atrás da cabeça dele e mostrando o caminho para Maomé, Muhammad. Muhammad está montado num um animal mitológico que tem uma cabeça humana e um corpo semelhante a um jumento, um cavalo. Seria parecido com o Minotauro dos gregos. E observamos também que a face de Maomé, Muhammad, que Deus o tenha, está velada por um véu, em respeito à sua sacralidade. Então, ele não é uma face comum, é uma face divina, né? Iluminada. E também é para não confundir a face de Maomé com a face de Deus, porque perante Deus nós não temos face, né? Só tem que ser visto o Deus, não a personalidade humana. E a vida de Maomé foi considerada uma vida exemplar, que nós devemos, os seguidores do profeta, devem procurar seguir, e buscando os exemplos nas palavras, nas ações, no comportamento em geral. E existe uma coletânea de ensinamentos comportamentais, de comportamento, né? Comportamentais, chamada Hadith, que é muito importante no islamismo. Só perde em importância para o próprio Alcorão. E isso é chamado também de Sunnah, o estilo de vida dos profetas, dos santos, dos mestres, que devem ser seguidos por todos os seres de bem. E o Muhammad, ele usava um manto verde azeitona, e esse manto está sempre associado com
o profeta, que Deus o tenha. E depois, o anjo Gabriel é quem transmitiu para Muhammad, que Deus o tenha, todas os ensinamentos que depois chegaram aos seguidores. Então o anjo Gabriel é o mestre, né, do Muhammad. O mestre sem um corpo físico, um mestre com um corpo astral, né? É um arcanjo. E quando eles chegaram à presença de Deus, tanto ele como Gabriel tiveram que tapar os olhos para proteger-se do brilho divino. O que isso nos lembra? Automaticamente nos lembramos a visão de Arjuna para Krishna, que é o Virat Swarupa. Foi tão forte o brilho de 1000 sóis que ele pediu para apagar ou diminuir, porque ele não aguentava de tanta força luminosa. Da mesma maneira, a transfiguração de Cristo no Monte das Oliveiras, os apóstolos, né? apóstolos também não aguentaram tanta luz divina. Essa é a força espiritual, a força divina maravilhosa. Depois, esse animal no qual Muhammad viajou aos céus é chamado o Burak, que até se assemelha em português à palavra burro, né? Burak, porque as palavras vão se modificando com o tempo. Né? É um jumento, digamos, com a cabeça humana celestial, né? E, ao mesmo tempo, ele é um símbolo da iluminação. Então, significa que Muhammad, o profeta, que Deus o tenha, foi elevado, carregado para os céus através da iluminação. A iluminação atingida através dos ensinamentos do mestre Gabriel.